Muito bem, meus amigos, estamos chegando aqui para mais um vídeo no canal Adriano Guanabara Oficial. Que Deus esteja abençoando você poderosamente em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre a responsabilidade do homem e da mulher na família. Hoje nós vamos falar sobre essa responsabilidade que deve ser compartilhada. Falamos da responsabilidade do homem, falando da responsabilidade da mulher. Você pode ver os vídeos anteriores para que você entenda melhor essa orientação. E hoje vamos falar da responsabilidade de ambos, da responsabilidade que é compartilhada. E para isso, nós vamos primeiro para Provérbios 22, versículo de número 6, que diz o seguinte: instrui o menino num caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, é a responsabilidade do homem e da mulher na criação dos filhos. O pai não pode criar o filho sozinho, nem a mãe pode criar o filho sozinho. É uma responsabilidade do casal. Então, por exemplo, o homem tem a responsabilidade de conduzir o caminho, disciplina. O homem é que vai, geralmente o filho, quando é homem, por exemplo, tem essa tendência de se espelhar muito no pai. A filha, em relação ao homem, protege muito ao pai, mas a responsabilidade de criar, por exemplo, no sentido espiritual, é de ambos. O pai e a mãe devem ensinar o filho no caminho de Deus, deve conduzir as crianças para a igreja, deve estar instruindo o filho na palavra do Senhor. Não pode ser só a mãe: filho, vai orar, filho, você precisa ir para a igreja, filho. Não, os dois têm essa responsabilidade dada por Deus, os dois têm essa missão. Eu lembro lá em casa, meu pai me incentivava, minha mãe incentivava, tinha um incentivo maior em relação à questão espiritual. Meu pai me instruía na questão de trabalho, na questão de estar dedicando, de ser alguém na vida, e minha mãe sempre estava me instruindo em relação a buscar a Deus, em relação à educação, sempre me impulsionava. Lá em casa, quando nós falhávamos em alguma situação, a punição de minha mãe em relação a nós era fazer com que a gente fizesse a oração do Pai Nosso, a oração do Salmo 91, a oração do Salmo 23. Vai orar 6 vezes o Salmo 23, 7 vezes o Salmo 91, 7 vezes a oração do Pai Nosso. Já meu pai, o corretivo era na peia, era na base da chibata mesmo. Então veja como é a questão. Mas os dois tinham a responsabilidade e tem na criação dos filhos. E no que se refere principalmente no caminho do Senhor, a responsabilidade é de ambos. De educação, a responsabilidade também é de ambos. Então não pode ficar um esperando por outro e deixando a criança à la vontade, deixar a criança à vontade, a seu bel prazer. Ambos têm essa responsabilidade de estar direcionando ali os filhos, e no que se refere no caminho do Senhor é o que é o mais importante. Então, meu irmão, minha irmã, tenha isso em mente. Outro ponto importante é vocês, os pais, estarem ensinando os filhos a viver em unidade e respeito. Os pais é que têm a responsabilidade de ensinar os filhos a terem respeito pelos mais velhos, a terem respeito uns para com os outros. Os pais que não observam isso, não procuram orientar os filhos nesse sentido, ele vai estar incentivando os filhos a fazerem parte, a construir uma sociedade desrespeitosa, uma sociedade desordeira. É a responsabilidade do pai ensinar o filho a respeitar a mulher. Mas quando o homem começa a gritar com a mulher, por exemplo, em casa e na frente dos filhos principalmente, ele está ensinando para o filho de forma indireta que é dessa forma que deve tratar a mulher. Infelizmente, quando a mulher vai para cima do homem, desrespeita o homem,
ela está ensinando também para o filho e para a filha que é assim que deve tratar o homem. E você tem que ensinar o seu filho a viver em unidade e respeito. Lá em casa, por exemplo, são dois. Quando eles começam a discussão, a se trancafiar, eu já começo a orientar. Epa, não é assim que vocês resolvem as coisas. Vocês são irmãos. Vocês precisam viver em unidade e respeito. Vocês precisam entender, chegar a um denominador comum. Vocês não podem e nem devem viver dessa forma. Porque se vocês crescerem assim, vai chegar um tempo, como a gente vê em muitas famílias, chega um momento que eles chegam à idade adulta e cada um vai viver o seu lado, não quer mais meio com o outro, já tem a sua identidade, já tem a sua vida e já foi. Não tem mais uma ligação, não tem mais uma reunião, não tem mais nada. Por isso é importante, meu caro irmão, vocês ensinarem os seus filhos a viver em unidade e respeito. O relacionamento familiar deve ser construído com honra mútua, perdão e comunhão. Imagina um lar que os pais vivem brigando, não tem perdão. Eles ensinam o filho a viver sem perdoar. Eles ensinam os filhos a viver sem comunhão. Eles ensinam os filhos a viver desonrando um ao outro sempre. O lar em que o pai vai jantar ou almoçar na frente da televisão, ele está ensinando para o filho que deve fazer a mesma coisa. Isso não é um lar que vai viver em comunhão, um lar que vai viver em harmonia. Então é importante que ambos sempre estejam à mesa ali, com os filhos, dialogando, conversando, procurando saber como é que foi o dia, como é que foi amanhã, e assim vai gerar um diálogo ali, comunhão na mesa e vai ter respeito. Mas se o casal, por exemplo, só anda desrespeitando um ao outro, vai ter problemas e esse problema vai atingir também assim as crianças. Então, a responsabilidade dos dois, do casal, é estar procurando viver em comunhão, viver em harmonia e passando também essa maneira de viver para os seus filhos, porque dessa maneira que vocês terão um lar harmonioso, um lar prazeroso de se estar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe sua família poderosamente. Só o texto que eu queria citar aqui para a gente finalizar, que é Efésios 5:21, diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Você precisa ensinar os seus filhos, a sua família, a estarem sujeitos uns aos outros, a respeitar um ao outro. Um lar onde não tem respeito é um lar que vai ser um lar de confusão, de problema. E Deus não fez vocês, Deus não uniu vocês para viver em confusão, para viver em um lar desestruturado. Quem quer que você viva dessa maneira é o inimigo. Então vamos orar, vamos clamar o poder de Deus e vamos viver em harmonia. Pai, procura assumir sua posição de pai. Mãe, assuma a sua posição de mãe. Ensine os seus filhos a viverem num caminho de Deus. Ensine os seus filhos a lerem a Bíblia. Ensine os seus filhos a orar. Ensine os seus filhos a ter comunhão com Deus. Assim, certamente, vocês terão um lar vitorioso para a honra e para a glória do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus.